Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar início ao livro de Jonas, capítulo 1. E nós queremos pedir nesta carta de Jonas, continuar pedindo a cura e a libertação da área financeira. Nós vamos rezar as cartas até dar 40 dias de libertação na área financeira. Pela força da palavra de Deus, eu creio. A palavra de Deus, ela tem essa autoridade nas nossas vidas. Nós vamos conseguir essa graça, em nome de Jesus Cristo. Então, Jonas capítulo 1. Jonas rebelde à sua missão. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas, filho de Amate: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até o fim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Mas Yahvé lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio. Tinha se deitado e dormia profundamente. O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não perecemos. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos acontece esta desgraça. Eles lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram então: conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra e a que povo pertences. Ele lhes disse: sou hebreu e venero a Yahvé, o Deus do céu. Eles disseram: que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Yahvé, porque lhes tinha contado. Eles lhe disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais impetuoso. E ele lhes disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens mais impetuosos contra eles, então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais impetuoso contra eles. Eles invocaram então Yahvé e disseram: ah, Yahvé, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponha sobre nós o sangue inocente. Pois
tu agistes como quisestes. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com Yahvé. Ofereceram um sacrifício a Yahvé e fizeram votos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, estamos iniciando uma carta bem profunda em relação à obediência à voz de Deus. O pecado, né? O pecado é o livramento, é livremente praticado pela sociedade. As manchetes diárias, as prisões lotadas são um dramático testemunho desse fato. São tantas as situações, pornografia, assassinatos, e o terrorismo, guerra, várias coisas, corrupção, violência. Ao ler e ouvir sobre essas tragédias, e talvez até sofrendo algumas delas, começamos a entender a necessidade do juízo de Deus. Podemos até descobrir que desejamos vingança, qualquer que seja ela, contra os autores desses tipos de violência. Com certeza estão muito longe de qualquer salvação. Mas suponha que em meio a essas conjecturas, Deus lhe peça que leve o evangelho ao pior dos criminosos. O que você responderia? Jonas recebeu esta incumbência. A Síria, aquele império tão grande e tão pecador, era o mais temível dos inimigos de Israel. Os assírios ostentavam seu poder perante Deus e o mundo através de numerosos atos de impiedosa crueldade. Portanto, quando Deus lhe pedia para ir à Assíria, conclamar o povo ao arrependimento, Jonas tomou a direção oposta. O livro de Jonas, com a história da fuga deste profeta, e como se Deus o deteve e o fez retornar. Porém, esta é mais do que a história de um homem ou de um grande peixe. Na verdade, é uma profunda ilustração da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém era menos merecedor do favor de Deus que o povo de Nínive, a capital da Assíria. E Jonas sabia disso, mas compreendia também que Deus os perdoaria ou abençoaria se eu abandonasse o pecado e o adorasse. Jonas conhecia o poder da mensagem divina e que mesmo através de sua humilde pregação, eles responderam e seriam poupados do juízo de Deus. Porém, Jonas odiava os assírios e desejava a vingança e não a misericórdia. Por esta razão, fugiu. Finalmente, Jonas obedeceu e pregou nas ruas de Nínive. E o povo arrependeu-se e o livrou do juízo de Deus. Mas Jonas aborreceu-se e queixou-se a Deus, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, cheio de bondade e cheio de benevolência, e que te arrependes de todo o mal. Mas Deus respondeu a Jonas, como está no capítulo 4, versículo 2, e mencionou seus valores egoístas e sua falta de compaixão, dizendo: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir em sua mão direita
e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ao ler o livro de Jonas, procure visualizar o quadro completo do amor e da misericórdia de Deus e entender que ninguém está fora do alcance da redenção. O evangelho é para todos que se arrependem e creem. Comece a orar por aqueles que parecem estar mais distantes do reino e procure maneiras de ensinar-lhes a respeito de Deus. Procure aprender com a história deste reluzante profeta. Decida obedecer a Deus. Faça tudo o que ele pedir e vá de boa vontade a qualquer lugar que ele te enviar. Esse capítulo 1 hoje, então, de Jonas, tem muito que nos ensinar. Jonas é mencionado em 2 Reis 14, 25. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que foi o rei de Israel de 793 a 753 a.C. E provavelmente pertenceu ao grupo de profeta mencionado em conexão com o ministério de Elias, 2 Reis 2:3. Deus ordenou a Jonas que fosse pregar em Nínive, a cidade mais importante da Assíria. Um emergente poder mundial de seus dias. Dentro de 50 anos, Nínive tornar-se-ia a capital do vasto império assírio. Jonas não diz muito a respeito da impiedade desta cidade, mas o profeta Naum nos fornece mais informações ao declarar que Nínive era culpada. Primeiro, conspirações contra Deus. Segundo, exploração dos desamparados. Terceiro, crueldade na guerra. Quarto, idolatria, prostituição, busca de forças ocultas. Deus disse a Jonas que fosse a Nínive, situada a cerca de 800 quilômetros a nordeste de Israel, para advertir seus habitantes sobre o juízo divino e informar que, caso se arrependessem, poderiam receber a misericórdia e o perdão de Deus. Nínive era uma cidade poderosa e perversa. Jonas odiava os assírios e temia suas atrocidades. Seu ódio era tão forte que não desejava que recebessem o perdão de Deus. Na verdade, temia que aquele povo se arrependesse. A atitude de Jonas representa a relutância que Israel tinha de compartilhar com outros povos e o amor e a misericórdia de Deus, mesmo ciente que essa era uma missão que ele lhes confiara, como está em Gênesis 12, 3. Da mesma forma que Jonas, o povo de Israel não queria que os que não fossem judeus, gentios, soubessem a favor de Deus. Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele, mas não queria realizá-la. Tarsis provavelmente fosse um dos portos ocidentais da Fenícia, enquanto Nínive estava localizada a leste. Portanto, Jonas resolveu dirigir-se o quanto possível para o oeste. Às vezes, por receio ou teimosia, fugimos quando Deus nos envia diretrizes através de sua palavra. E reclamamos dizendo que ele nos pede muita coisa diante da grandeza da misericórdia divina. O medo e a ira provavelmente fez com que Jonas fugisse, mas a fuga lhe trouxe uma consequência muito pior.
Ao final, Jonas entendeu que o melhor teria sido, em primeiro lugar, obedecer à ordem que Deus lhe dera. No entanto, nessa ocasião, ele já pagara o preço muito alto de sua rebeldia, e muito melhor obedecer desde o início. Os israelitas, antes de se instalarem na terra prometida, foram nômades e peregrinaram de um lugar para o outro à procura de boas pastagens dos seus rebanhos. Embora não fosse um povo voltado à prática da navegação, a localização de Israel ao longo da costa do mar Mediterrâneo, nas proximidades das potências marítimas da Fenícia e da Filistia, permitia o considerável contato com os navios e marinheiros. A embarcação que Jonas usou foi muito provavelmente um grande navio marcante que possuía um amplo convés. A desobediência de Jonas com Deus colocou a vida dos tripulantes do navio em perigo. Temos a grande responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, porque nosso pecado e nossa desobediência pode prejudicar aqueles que nos rodeiam. Em meio à forte tempestade, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Mesmo após fugir de Deus, aparentemente os atos de Jonas não incomodavam a sua consciência. Porém, a ausência de sentimentos de culpa nem sempre representa um medidor confiável, que nos permite saber se agimos corretamente, por podermos negar a realidade. Não estamos em condição de medir a obediência por meio de nossos sentimentos. Portanto, devemos comparar nossas ações com os padrões que Deus estabeleceu para a vida. A tripulação lançou sortes para descobrir o culpado, confiante em suas superstições para obter a resposta. Seu método somente funcionou devido à interferência de Deus, que desejava fazer Jonas entender que não deveria fugir. Não é possível alcançar o amor de Deus e ao mesmo tempo fugir dele. Jonas logo percebeu que onde quer que fosse, não poderia se esconder do Senhor. Porém, antes de poder voltar-se a Deus, Jonas precisaria primeiramente parar de caminhar na direção oposta. O que o Senhor lhe pediu para fazer? Se quiser receber mais do seu amor e poder, você deveria estar disposta a assumir responsabilidade que ele lhe deu. Além disso, ninguém pode dizer que verdadeiramente crê em Deus se não lhe obedecer, como está em 1 João 2, do 3 a 6. Jonas sabia que desobedecera a que era o culpado pela tempestade. Porém, nada declarou até que a tripulação lançasse sorte. Ele então mostrou-se disposto a dar a sua vida para salvar os marinheiros, embora tivesse se recusado a fazer o mesmo pelo povo de Nínive. O ódio que nutria pelos assírios afetara a sua perspectiva. Ao tentar salvar a vida de Jonas, os marinheiros pagãos demonstraram ter mais compaixão do que ele, porque o profeta se recusava a advertir os habitantes de Nínive a respeito do futuro juízo de Deus. Quem crê deve se envergonhar quando aqueles que não conhecem o Senhor demonstram maior preocupação e compaixão do que eles. Deus desejava que mostrassem nossos cuidados para com todos. Deus deseja que mostremos nossos cuidados para com todos, tanto aos perdidos como aos salvos.
Jonas desobedecera a Deus, porém, durante sua fuga, parou e decidiu obedecer. Então a tripulação do navio adorou a Deus, porque observou que a tempestade cessara. Deus é capaz de usar até nossos erros para ajudar os outros a conhecê-lo. Porém, pode ser doloroso, mas admitir o nosso pecado pode servir como um poderoso exemplo àqueles que não conhecem a Deus. Ironicamente, os marinheiros pagãos realizaram o que a nação de Israel não faria. Creram a Deus e prometeram servi-lo. Muitos já procuraram rejeitar esse evento milagroso, pois considera apenas ficção, mas a Bíblia não o descreve como um sonho ou lenda. Não tentemos explicar esse milagre como se pudéssemos selecionar e escolher em qual dos prodígios da Bíblia acreditamos ou não. Esse tipo de atitude nos permite questionar qualquer parte da Bíblia, nos faria perder a confiança que temos no livro que representa a verdadeira e confiável palavra de Deus. A experiência de Jonas foi usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo como uma ilustração de sua morte e ressurreição, como está em Mateus 12, 39 a 40. Eu sou apaixonada pelo livro de Jonas, porque eu assim, dentro de mim, eu creio que todos nós temos muito de Jonas dentro da nossa vida. Todos nós temos muita coisa de Jonas. E por isso eu digo para você, olha, nós temos que fazer um caminho de libertação muito grande, principalmente esse pecado da desobediência está muito instalado dentro de nós. Mas veja que bonito que é a atitude de Deus aqui. O que mais me encanta é que Deus, ele usa até mesmo dos estercos da nossa vida, né? Para poder fazer frutificar algo. E Deus usa da miséria de Jonas, da desobediência. Deus usa do caminho do pecado dele, para poder ainda dar àqueles marinheiros uma visão que Deus está no controle de tudo. Então, Deus usou, né, da limitação de Jonas, fez ele ainda se reconciliar com Deus pelo arrependimento, pelo reconhecimento que ele estava dentro de uma dimensão que é errada. E aqui ainda Deus usa de todo esse caminho para fazer o grande milagre na vida daqueles marinheiros. Veja, nós precisamos também enxergar que Deus usa das nossas misérias. Quantas vezes Deus usou de nós, da nossa miséria, para alcançar um filho dele. E isso é maravilhoso, isso é espetacular, isso é experiência profunda do amor de Deus. Então, que nós tenhamos esse espírito de obediência, que nós pedimos e confiamos a Deus a nossa vida de uma forma sobrenatural, que nós possamos falar com Deus, que Ele possa dar para nós também a graça de nunca negar, de fazer a vontade dEle. Porque é dois trabalhos. É o trabalho, muitas vezes, da volta, né? Que não precisava. Ele fazia todo o caminho da volta. Então, não adianta fugir de Deus. Deus nos alcança onde a gente estiver. Seja no nosso pecado, na nossa miséria, como na nossa santidade, Deus nos observa. Mas Deus é um Deus de misericórdia e amor, que sempre Ele acredita mais na minha mudança do que muitas vezes eu mesmo. Porque a força dele é maior do que os meus pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.